Olá, graça e paz para a sua vida. Nós estamos hoje aqui para iniciar a nossa primeira aula da disciplina Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Pega o seu material aí e vamos dar início a essa disciplina. Que o Senhor venha abençoar você, a sua casa, e que você, através dessa aula, venha enriquecer o seu conhecimento através da palavra de Deus. Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Vamos aqui para a segunda página, que diz conceito geral. Diz assim: a teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. A teologia abrange vários ramos. Vejamos: a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia dogmática, a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia exegética, ela vem da palavra grega que significa extrair. Esta teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Então, existe um significado dentro das Escrituras que, para nós descobrir esse significado, só através da teologia exegética. Nós temos também a teologia histórica, que ela envolve o estudo da história da igreja e o desenvolvimento da interpretação bíblica. E temos também a teologia dogmática, que é o estudo das verdades fundamentais da nossa fé, como se nos apresenta nos credos da igreja. Então, existem verdades fundamentais que são da igreja, independente da placa, independente da denominação. Existem credos que são da igreja. Então, todas as igrejas seguem esse mesmo credo, independente da denominação. Aí nós temos a teologia bíblica, que ela traça o processo da verdade através dos diversos livros da Bíblia. Descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas mais importantes. Então, essa é a teologia bíblica. E temos também a teologia sistemática, que neste ramo, o estudo e os ensinamentos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos. Com certeza você já foi numa livraria e chega lá na livraria, você vai ver muitos livros sobre teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Nada mais é que dividir a teologia em tópicos, ou de dividir a teologia em conceitos, em estudos. Por exemplo, a teologia sistemática, ela vai dividir a teologia. Aí sim entra a teologia, entra o estudo dos anjos, a angelologia, entra a pareclutologia, entra a eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, entra também a soterologia, que é o estudo da salvação. Então, a teologia sistemática vem para isso, para dividir em tópicos, tá? Vamos agora para a página 3, para a introdução dessa disciplina. O Antigo Testamento é a parte preparatória de Deus para revelações maiores e mais profundas ao homem. Por isso, é especial. Deus providenciou uma revelação e mostrou seus diferentes métodos. Sonhos, Joel 2:28, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Jeremias 23:32 diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos do Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo, com as suas mentiras, com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e nem trouxeram proveito algum este povo, diz o Senhor. Visões. Então aqui nós estamos falando sobre as revelações. Deus providenciou uma revelação e mostrou em seus diferentes métodos. Deus mostrou através de sonhos, Deus mostrou através de visões. Atos 7:31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximou-se para obter, e foi-lhe dirigida a voz do Senhor, uma visão espiritual. Outro método de revelação que Deus mostrou foi a aparições. Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto do meu trono. Você já sabe disso, que é um versículo muito conhecido.
E então essa foi uma das aparições. Segundo, histórico. A melhor forma de revelação de Deus ao homem, sem dúvida, é através da história, através da convivência com Deus e através das experiências com Ele. Aí mais um pouquinho aqui nós temos os períodos históricos da teologia do Novo Testamento. Assim como os apóstolos no Novo Testamento, com as suas epístolas, eram de muitas maneiras os intérpretes de dos Atos e dos Evangelhos, assim também a teologia do Antigo Testamento poderia ser semelhante, começar com os profetas, por um motivo bem semelhante. No entanto, mesmo para o fenômeno da profecia bíblica, havia uma realidade sempre presente na história de Israel. Toda a atividade salvífica de Deus, em tempos anteriores, que tinha que ser reconhecida, confessada antes de alguém, pode ver mais firmes a revelação adicional de Deus. Devemos, portanto, começar aonde começou, na história verdadeira e real. Era patriarcal. Sem dúvida, Abraão ocupou um lugar de destaque, claro, né, o nosso pai da fé. No auge da revelação, o texto avança a extensão desta criação e descreve a tríplice trajetória do homem como resultado da queda, do dilúvio, da fundação de Babel, para a universidade da nova provisão da salvação, da parte de Deus para todos os homens através da descendência de Abraão. A palavra principal é bênção, repetida por Deus que existia apenas o estado embrionário. No início trata-se da bênção, da ordem criada. Depois é a bênção da família e da nação, em Adão e Noé. O auge veio na quintupla bênção para Abraão, em Gênesis 12, 1 e 3, que inclui a bênção materiais e espirituais. A era patriarcal. Esta era foi tão significativa que Deus se anunciava como Deus dos patriarcas, ou Deus de Abraão, forte, né? De Isaac e de Jacó. Além disso, os patriarcas eram considerados profetas. Aparentemente, era porque pessoalmente recebiam a palavra de Deus frequentemente. A palavra do Senhor veio a eles de modo direto. Depois você lê lá em Gênesis, você acompanha algumas referências de que sempre houve com os patriarcas essa expressão, né? E veio a palavra do Senhor. Ou aparição de anjos. Então, anjos também apareceram muito aos patriarcas, né? Apareceu a Abraão, apareceu a Jacó. Os períodos de vida de Abraão, Isaac e Jacó formam outro tempo definitivo no fluxo da história. Estes três privilegiados da revelação viram e experimentaram e ouviram tanto ou mais durante o conjunto de 2 séculos. A representação pelas vidas combinadas deles, do que todos aqueles que viveram durante os milênios anteriores, como consequente, podemos com toda a segurança delinear Gênesis 12, 20, como um segundo período histórico no desdobrar da teologia do Antigo Testamento. Tá? Então ele está falando aqui sobre os patriarcas, né? Que lá no capítulo 12, nós temos aqui, ele fala aqui no capítulo 12, já estamos aqui já no capítulo, na página 4, no capítulo 12, que inclui a bênção materiais e espirituais. Então Deus não só deu para Abraão a promessa de que daria a ele uma nação, né? Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, né? E Deus também, além de prometer isso, Deus também inclui bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Tanto é que a bênção espiritual que ele se tornou o pai da fé. Isso está lá também em Hebreus, você pode ler depois, tá? Aí ele vai falar aqui sobre a era patriarcal, né? E havia muita expressão, a palavra do Senhor e veio a palavra do Senhor. Os períodos de vida de Abraão e de Isaac e Jacó formam outro tempo distintivo no fluxo da história. Estes três privilegiados da revelação viram, experimentaram e ouviram tanto ou mais durante o conjunto de 2 séculos, representando apenas pelas vidas combinadas deles, do que todos aqueles que viveram durante os milênios anteriores.
Como consequente, podemos com toda a segurança delinear Gênesis 12 e 20 como o nosso segundo período histórico, do desdobrado da teologia do Antigo Testamento. Exatamente como foi feito por gerações posteriores que tinham registro escrito das Escrituras. Aí temos aqui a Era Mosaica. Israel foi chamado reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 12:6. Deus, como todo o amor, delineava os meios morais, cerimoniais, civis de se cumprir tão alta vocação. Viria no ato primário do Êxodo com a graciosa libertação de Israel do Egito, operada por Deus, subsequente à obediência de Israel em fé aos 10 mandamentos, à teologia do tabernáculo, dos sacrifícios, semelhantes detalhes do Código da Aliança. Êxodo 24. Para o governo civil, toda discussão quanto ao ser um novo povo, Deus se derivava de Êxodo no capítulos 1, 40. Levítico 27, 2, número 1, capítulo 1, versículo 54, durante toda esta era inteira, o profeta de Deus foi Moisés, um profeta sem igual entre os homens. Deuteronômio 34, versículo 10. De fato, Moisés foi padrão para aquele grande profeta que estava por vir, Messias, Deuteronômio 16, 15. A era pré-monárquica. Uma das partes da promessa de Deus recebeu uma descrição detalhada, foi conquistada na terra de Canaã. Essa história se entende ao longo do período dos juízes para incluir a teologia das narrativas acerca da Arca da Aliança em 1 Samuel 4:7. Os tempos se tornaram tão distorcidos e tudo que parecia estar em tantas mudanças, subsequente devido ao declínio moral do homem e à falta de revelação da parte de Deus. De fato, a palavra de Deus se tornara rara naqueles dias que Deus falou a Samuel. Consequentemente, as linhas de demarcação não se escreveram tão nitidamente, embora os temas centrais da teologia e os eventos chaves sejam bem registrados historicamente. A história de Josué, Juízes, até Samuel e Reis são momentos significativos na história da revelação deste período. São usualmente reconhecidos pela maioria dos teólogos bíblicos de hoje. O melhor que se pode dizer do período pré-monárquico é que era o tempo de transição, o surgimento de exigências de um rei para reinar sobre a nação, que se casou com sua experiência em teocracia, conforme ela era praticada por uma nação rebelde. Depois da lei até Davi, não há avanço teológico nesse período. Deus é revelado como santo, como Espírito Santo, como eterno. A vida de Cristo é mais precisamente predita nos sacrifícios e ofertas e no propiciatório. Então aqui é a era monárquica, ou seja, monarquia, que é um país governado por um rei. A era monárquica, o pedido do povo no sentido de ser dado um rei, quando Samuel era juiz, lá em 1 Samuel 8, até o reinado de Saul, nós preparam negativamente para o grandioso reinado de Davi. A história e a teologia combinavam para enfatizar os temas de uma dinastia real, continuada em um reino perpétuo, com domínio e alcance que se tornaria universal na sua extensão e influência. Mesmo assim, cada um destes motivos régios foi cuidadosamente vinculado com ideias, palavras e tempos anteriores. Uma descendência, um nome que habitava no lugar de descanso, uma bênção para toda a humanidade, e um rei que agora reinava sobre o reino, que duraria para sempre, que é o reino de Davi. Este período, caracterizado historicamente pela prática desenfreada do período do pecado e declínio de Israel. Então aqui a era monárquica. Aí na página 6 nós temos algumas questões importantes sobre a revelação. Tem a distinção entre a revelação e a apreensão. Nós temos a revelação parcial e a revelação universal. Vamos ler rapidinho aqui. Distinção entre revelação e apreensão. Compreensão vinha à medida que o homem ponderava a revelação feita. Segundo, revelação parcial. Algumas coisas foram reveladas, mas não foram explicadas.
A explicação pode vir mais tarde, ou não vir jamais. Também no Novo Testamento, há coisas reveladas que não são explicadas. Nascimento de Jesus através da Virgem Maria, Trindade, a dupla natureza do nosso Senhor, a revelação universal. A revelação foi feita com o objetivo de se estender à humanidade toda. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus disse quem? A Abraão, Gênesis 12. Divisões da teologia do Velho Testamento. Nós temos divisões naturais, incluem as grandes doutrinas a serem discutidas, doutrina da criação, doutrina de Deus, doutrina do homem, o pecado e a doutrina da salvação. Vamos lá na doutrina da criação. A constatação de um princípio claramente definido, tanto nas referências como cosmológica quanto bíblica, podem desencadear novas e fascinantes descobertas. Confirme ainda mais as sábias palavras das Escrituras. Podemos dizer que a ciência e a religião são como duas janelas na mesma casa, através de ambas contemplamos a obra do Criador. Teorias e referente à criação. A teoria da explosão, teoria do pateísmo, teologia do evolucionista, e temos a teologia da criação a partir do nada, que é a catástrofe. E nós temos aqui Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Uma leitura atenta nos trará importantes informações sobre a origem do universo. Como poucas palavras, este verso nos traz 3 dados importantes: o tempo da criação, o ato da criação e o autor da criação. Tempo da criação, quando tudo começou, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo era Deus. E ele estava com Deus. Provérbios 8:23, desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. O princípio e o espaço existe antes da criação. Ato da criação. No original hebraico, o termo criar aparece como bara. O termo este que a Bíblia só é empregado para designar atos especiais de Deus. Seu significado mais amplo é trazer a existência que antes não existia, somente pelo possuir este poder. Salmo 8:3-4 diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e lua e as estrelas que preparaste, que o homem mortal para que te lembrar-te dele. É o filho do homem para que tu o visites, o autor da criação. A suprema precisão com que todos os astros se movem e a sua disposição no universo demonstra que tudo isto não apareceu por acaso. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos, estão provando que ele é o autor da criação. Salmo 119, versículo 90 e 91. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as suas ordenações, porque todos são os teus servos. Então, Deus é o autor da criação. Aí, na mesma página 9, nós temos a doutrina de Deus. Aí nós temos os atributos e a personalidade de Deus. Primeiro, nós temos o aspecto da sua personalidade. Ele tem intelecto, volição, sensibilidade, atributos. Ele tem vida, sábio. Outros atributos: tem propósito, tem emoções, é livre e é ativo. Atributo de sua grandeza: ele é autoexistente, ele é imutável, ele é eterno, ele tem uma onipresença. Deus está com todos os lugares ao mesmo tempo, tudo que está na sua presença. Nós temos também a onisciência, e o atributo pelo qual Deus único conhece a si próprio e todas as coisas possíveis e reais. Ele é onisciência, atributo que mostra que Deus conhece tudo. Onipotência, o atributo pelo qual encontramos que que o poder de Deus é ilimitado para fazer qualquer coisa que ele queira. Então, esses são os atributos de Deus. Então, nós vamos parar aqui na página número 12, tá? Depois, com mais calma, você dá uma lida lá sobre a criação, que fala lá sobre algumas teorias da criação, tá? Que também é importante você saber, tá? Principalmente você que faz faculdade, você vai ser abordado nesse assunto, né? Nós temos a teoria da explosão, nós temos a teoria do pateísmo e temos a teoria evolucionista, tá? Que é de Charles Darwin.
que todos nós conhecemos, que estudamos no ensino médio e também na faculdade, né? Então, esse é a nossa disciplina, a teologia bíblica do Antigo Testamento. Nós aprendemos hoje sobre a era patriarcal, a era monarca, né? E agora nós estamos falando sobre a criação e também falando sobre o autor da criação e a doutrina de Deus, os atributos de Deus. Deus tem atributos, Deus tem personalidade, Deus tem intelecto, Deus tem vida, Deus é eterno. Então, é um assunto bem simples, né? Bem fácil de compreensão. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Na próxima aula, nós vamos concluir essa matéria, que é a teologia bíblica do Antigo Testamento. Que o Senhor abençoe a todos e persevere no curso para você concluir ele até o final. Que o Senhor abençoe a todos. No final do curso, nós vamos estar fazendo uma prova, uma única prova, para avaliar você. Que o Senhor abençoe